Olá, vamos dar início aqui ao curso de processos estocásticos aqui da nossa disciplina da Faculdade de Estatística. E para começar com essa disciplina, a gente vai começar pelo capítulo 1, primeira aula, e o capítulo 1 é sobre vetores aleatórios, que é muito importante para entender o que é um processo estocástico. Na verdade, essa é uma matéria que tem um nome estranho, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que é um processo estocástico para depois poder desenvolver, né? Mas para aprender o que é um processo estocástico, eu tenho que aprender o que é um vetor estocástico. E para aprender o que é um vetor estocástico, eu tenho que lembrar o que é uma variável aleatória, que é o item 1.1, que é variáveis aleatórias. Que eu espero que todo mundo já tenha visto isso, né? Afinal de contas, para fazer processos estocásticos, é uma boa ideia já ter feito o conceito de probabilidade 1 e 2. Então, vocês já estão carecas de saber o que significa, ou já viram muito, já fizeram cálculos com variável aleatória. Aqui, eu não vou me interessar tanto com cálculo, mas vou me interessar muito com o que significa uma variável aleatória. Isso é muito importante entender a importância dela. Variável aleatória é o conceito-chave dentro da área de probabilidade. E é com base nesse conceito que nós basicamente fazemos quase tudo. Então, vamos dar uma olhada de perto aqui no que significa, então, esse conceito de variável aleatória. Vamos tentar visualizar com clareza o que ele significa muito mais do que simplesmente decorar formas de fazer cálculo. Então, vamos lá relembrar esse conceito. Bom, o que a gente precisa lembrar é que no estudo de probabilidades, né, que é o que a gente já vem fazendo há um tempo, a gente aprendeu um conceito muito importante, que é um conceito de espaço amostral. O que é um espaço amostral? O espaço amostral, ele é um conjunto, na verdade ele é o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Essa palavra experimento aleatório, ela também é importante entender o que é um experimento aleatório. Um experimento aleatório é todo experimento que eu faço, é todo trabalho que eu faço, cujo resultado ele não é imediatamente, eu não tenho certeza sobre o resultado. A gente tem aquele clássico exemplo do cara coroa. É um experimento aleatório, eu vou jogar para saber o que acontece. Então eu tenho de um lado a moeda cara, do outro lado da moeda coroa, jogo para cima, eu não sei, antes de jogar moeda, eu não sei qual é o resultado que vai dar. Tem 50% de chance para um lado, 50% de chance para o outro. Esse é um exemplo bem bobo que a gente tem em graduação, mas na verdade existem muitos experimentos aleatórios por aí, e nem todos são de jogo de azar, como é o caso de cara coroa, de baralho, de dado, coisa parecida. Eu poderia dizer, por exemplo, que um experimento aleatório é eu medir qual é a temperatura que dá ao meio-dia no centro da cidade de Belém. Então, eu não posso dizer com certeza qual é a temperatura que vai dar amanhã, a temperatura meio-dia. Eu tenho que ver para crer. Existe uma probabilidade de dar certos valores. E é importante esse experimento aleatório, porque eu vou precisar medir vários dias, justamente para ter uma noção de como é que a temperatura se comporta em Belém, porque com base nesse entendimento, eu posso fazer um planejamento da cidade, eu posso planejar a roupa, eu posso planejar um monte de coisa. Então, muito dos experimentos, muito dos trabalhos que nós fazemos são experimentos aleatórios. Sei lá, eu vou testar um motor. Eu não sei exatamente qual vai ser o número de rotações que ele vai dar em 2 minutos. Eu construí ele para dar alguma coisa, mas tem um monte de coisa que pode interferir. Então, eu preciso fazer várias medições e coletar esses dados para poder tirar uma noção de como o motor funciona. Então, o experimento aleatório é todo experimento que eu faço, é toda ação que eu faço, cujo resultado ele não pode ser perfeitamente determinado. Ele sempre tem um grau de dúvida. Então, ele sempre tem um grau de imprecisão. Ele sempre tem um grau de aleatoriedade. Por isso que é um experimento aleatório. Então, eu não consigo dizer com certeza qual é a temperatura exata que vai dar quando o relógio bater meio-dia amanhã. Não sei. Mas eu vou precisar fazer o experimento, vou ter que precisar caracterizar essa grandeza. E o conjunto dos possíveis resultados de um experimento aleatório é o que nós chamamos de espaço amostral. Então, normalmente a gente representa espaço amostral por essa letrinha aqui, né? Que é o ômega. Nesse caso aí é um ômega maiúsculo, né? Então, o ômega, ele normalmente é um conjunto que me diz todos
possíveis resultados de um experimento. Então, por exemplo, se eu vou jogar moeda para cima e quero saber os resultados, bom, no lançamento de moeda só tem dois resultados possíveis, que é cara, que eu vou chamar de K, e coroa, que eu vou chamar de C. Certo? Eu podia escrever K e podia escrever coroa. Então, o meu espaço amostral só tem dois possíveis resultados. Se eu jogo um dado, eu vou chamar isso aqui do experimento 1, tá? Se eu jogo um dado, eu chamo isso de meu experimento 2, eu tenho 6 possíveis resultados. Pode dar 1, pode dar 2, pode dar 3, pode dar 4, 5 ou 6. Se eu vou avaliar qual é o grau de escolaridade de um indivíduo, está lá no formulário, né? E uma das variáveis lá é o grau de escolaridade. Muitas pessoas vão preencher. Eu não sei o que elas vão preencher a priori, se eu não conheço a pessoa. Então, para mim, se eu não conheço a pessoa, o grau de escolaridade dela é um experimento aleatório. Então, vai ter um número finito aí de possibilidades para isso, né? Ela pode ter, sei lá, analfabeto, eu vou colocar sempre analfabeto, pode ser fundamental, pode ser médio, né? Ensino médio, superior, mestrado e doutorado. Aí, não sei se poderia pensar em alguma outra coisa. Tá, tem pós-graduação, enfim. Mas vamos fazer de conta que é só isso. Então, eu tenho um experimento aleatório, que é o indivíduo que vai preencher a ficha, e ele pode ter qualquer uma dessas possibilidades. Ou o exemplo que eu dei. O exemplo que eu dei é mais interessante, né? Eu tenho lá o experimento ali que é qual a temperatura que vai dar amanhã ao meio-dia em Belém. Aí, beleza, já é uma coisa que não é contável, né? Eu não consigo colocar aqui dentro do parênteses e dizer quais são todas as possibilidades. Na verdade, aqui eu tenho uma variável temperatura, que eu vou chamar de variável tzinho. Tzinho que é de temperatura. Vou chamar de x. Pronto. Tzinho, tzinho. Tzinho pertence aos reais. Não, pertence aos reais? Pertence aos reais. Só que ele pertence aos reais, mas não pode ser qualquer valor, né? Até onde eu sei, temperatura ela tem um limiar, né? Que vai de menos 273 graus Celsius até mais infinito. Então, tá o quê? Essa temperatura ela é maior que do menos 273, maior ou igual que isso, e, na verdade, ela é só isso, né? Ela é maior ou igual, porque ela pode ser até o mais infinito. Normalmente a gente não escreve assim, a gente escreve ao contrário. Então, ela pode ser qualquer valor? Ela pode ser qualquer valor dentro desse intervalo aí. Aqui, inclusive, a gente já começa a ver uma diferenciação, né? Eu tenho variáveis discretas e contínuas. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Então, isso é um espaço amostral. São todos os possíveis resultados. Vocês já viram que existem vários tipos de espaço amostrais. Tem espaço amostrais que eu tenho um número finito e contável de resultados possíveis, e tem um espaço amostral que aí ele não é contável mais. A temperatura que vai dar amanhã, eu sei que é muito pouco provável que dê zero, ou menos 10, ou coisa parecida. É muito pouco provável. Mas, dentre os números possíveis, esse é, tá aí. Pode dar zero absoluto, né? Então, aqui eu tenho resultados que eu posso discretizar, porque são resultados fixos, e aqui eu tenho resultados que eu não consigo discretizar, ele não é contável, tá? Então, guarda essa informação. Bom, isso é um experimento aleatório. Ok, é útil eu saber considerar isso. Então, é útil eu saber quais são as categorias aqui do grau de escolaridade da pessoa numa ficha. É muito útil. Então, eu consigo ter essa resposta, mas eu quero fazer uma avaliação estatística completa. Eu quero fazer uma previsão e analisar qual é o mais provável que uma pessoa que mora em Belém preencha aí. Bom, nós trabalhamos com o curso de estatística, vocês já perceberam, é um curso que se baseia em matemática, mas em matemática se baseia na ideia de números.
Então, eu não consigo fazer cálculo com as palavrinhas, com as letras, né? Então, no geral, eu não consigo fazer isso. Então, como vocês podem perceber, o resultado de um espaço amostral, ele pode ser uma contagem, uma medida, uma lista, ou uma lista de resultados. Então, isso aqui é um conjunto de resultados. Mas quando é que isso se torna útil para eu trabalhar em termos de probabilidade? Eu tenho que transformar isso num número. Eu tenho que transformar isso numa quantidade que eu consiga trabalhar. Então, é aí que entra a variável aleatória, que a gente vai chamar só de VA a partir daqui, tá? É aí que entra a variável aleatória. A variável aleatória ela tem essa utilidade. Ela transforma essas grandezas, que não necessariamente são números, num número. Então, eu posso simplesmente pegar esse conjunto de resultados e representá-los de uma forma numérica. Então, uma variável aleatória, ela representa um valor numérico associado a um resultado de um experimento de probabilidade. Então, e ela se chama aleatória porque eu não consigo prever, afinal de contas, é um experimento aleatório. Isso é muito interessante. Então, na verdade, uma variável aleatória ela é uma função. Eu tenho aqui meu conjunto, que é o meu espaço amostral, tenho vários elementos aqui, e eu vou converter esses elementos. A minha função ela pega esse elemento aqui, digamos, sei lá, que é nível superior. E eu vou chamar nível superior, dizer, deixa eu ver, 0, 1, 2, 3. Eu vou chamar de 3. Eu vou chamar num número que pertence aos reais, aos inteiros. Então, minha variável aleatória é simplesmente uma função. Ela é uma função, tá, que relaciona um espaço amostral a um número. Simplesmente ela é isso. Normalmente, uma forma de fazer isso é que a variável aleatória defina uma situação numérica. Por exemplo, quantas caras deu num conjunto de 10 lançamentos? Então, o que é que x é? X, nota, quando eu vou representar uma variável aleatória, a variável aleatória ela é uma letra maiúscula, pode ser A, pode ser B, né? Então, x, dois pontos, é o número de caras em 10 lançamentos. Então, ao invés de usar essa frase enorme, número de caras em 10 lançamentos, eu uso x. E a forma correta de escrever isso é assim, é x maiúsculo, dois pontos, número de caras em 10 lançamentos. Tá? Eu também posso atribuir o x a simplesmente uma relação. Eu posso dizer, olha, ele é 0 quando é analfabeto, ele é 1 quando é fundamental, ele é 2 quando é médio. É uma outra forma de definir também. Uma coisa que é importante sobre a notação de variável aleatória é que a variável aleatória ela normalmente é representada por uma letra maiúscula. Então, por exemplo, a letra A maiúsculo, dois pontos, é temperatura ao meio-dia em Belém. É mais correto que fosse num lugar específico, tipo na Praça do Relógio, mas tá bom aqui. Então, a variável, o que eu chamo de variável aleatória, como eu represento a variável aleatória, normalmente é através de uma letra maiúscula. Então, na verdade, essa letra maiúscula, ela está representando essa frase maior, tá? Só que essa letra maiúscula, ela pode assumir um número. Então, digamos que no meu casal 1, eu tenho, sei lá, 3 filhos, certo? Isso para essa variável aleatória que eu analisei na primeira instância dela. Eu peguei uma outra instância dessa variável aleatória para o casal 2. Lá o casal 2 tem 2 filhos, certo? Esse número aqui, quando eu ainda não sei que número é esse, eu normalmente represento por uma letra minúscula. Isso é muito importante, porque isso confunde muita gente, certo? Isso confunde muito mesmo.
Então, normalmente, quando eu não sei isso aqui, eu chamo de uma letra minúscula. Eu chamo isso aqui de xizinho, certo? Então, quando eu não sei ainda quando é o valor, digo, olha, que a variável x, a variável letra x, ela é igual a xizinho, ou seja, ela assume um valor que eu ainda não sei qual é, tá? Quando eu já sei, eu digo qual é o número. Então, a minha temperatura na cidade de Belém, ela pode assumir um valor que é azinho. Então, às vezes, eu quero saber qual é a probabilidade de A ser igual a Azinho, por exemplo. Isso confunde a cabeça das pessoas, porque, peraí, não é tudo A? Não é tudo A? Não, o A maiúsculo é o nome da variável aleatória. Temperatura ao meio-dia em Belém. E o Azinho representa um número que pode ser associado. Então, eu estou calculando as probabilidades. Então, pode ser, de repente, que o A seja igual a 31 graus, por exemplo. Né? Pode ser 31. Então, esse Azinho está representando esse número. Fica atento nisso, certo? Uma coisa que é importante entender é que essas variáveis, elas existem para facilitar a vida, para tornar mais fácil entender o experimento. Porque se no momento tudo que eu preciso fazer é dizer qual é a temperatura, dizer qual é o nível de escolaridade da pessoa, até aí está fácil. O problema é quando eu começo a querer especular, saber quando que vai dar, qual é o que tem mais chance de acontecer. Aí já fica difícil usar as palavrinhas. Com a variável aleatória, não. Ao invés de usar frases longas, eu uso só a letra maiúscula. E quando eu quero, por exemplo, imagina como seria escrever probabilidade de um número de caras em 10 lançamentos ser igual a 3. Nossa, isso seria enorme de escrever. Ao invés disso, eu posso escrever assim: a probabilidade de um número de caras no experimento em 10 lançamentos ser igual a 3 é muito mais rápido de escrever. Imagina que suplício que seria escrever isso aqui. Probabilidade de número de caras. E fora que isso não serviria para nada em termos de cálculo. Para completar essa explicação todinha, é importante entender que nem toda variável aleatória é igual. Elas têm características distintas umas das outras. Então, dependendo de como eu relaciono essas variáveis, eu vou ter vou ter que colocar ela em duas categorias diferentes. Então, por exemplo, essa variável aleatória x aqui, ela tem uma característica interessante. Olha para ela aqui. Ela é finita, o espaço amostral dela é finito e é contável, não é? Ora, porque afinal de contas, quais são os resultados possíveis aqui? Número de caras em 10 lançamentos. Pode não dar nenhuma, zero. Pode dar uma, pode dar duas, pode dar 10. Então, eu tenho 11 resultados possíveis. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas é contável. Eu posso contar e é finito. Está ali. Então, se um espaço amostral é finito e é contável, a esse tipo de variável aleatória eu chamo de variável aleatória discreta. Então, é discreto, uma grandeza discreta é uma grandeza contável, é uma grandeza que eu consigo colocar no conjunto e posso definir. Pode até ser infinito, inclusive. Nesse caso, o fato de ser infinito não faz muita diferença. O que faz diferença é ser contável. Eu poderia ter infinitos lançamentos, mas ela seria discreta do mesmo jeito, porque na verdade o que importa aqui não é o número de resultados, mas é o resultado que pode dar. Por exemplo, eu fiz um experimento de 10 lançamentos. Vai dar 3 ou vai dar 4. Eu não tenho infinitas possibilidades para esse experimento. Eu só tenho 11 possibilidades. E elas são contáveis. Agora, olha para essa outra variável aqui. Aqui, meus caros, o meu experimento aleatório, ele é incontável. Eu posso ter, tudo bem, que é temperatura, tem toda uma medida lá, mas vamos fazer de conta que eu possa medir em decimal, certo? Pode dar a temperatura 31,745. Como pode dar a temperatura 28.789.138. Pode dar até uma dízima periódica, pode dar qualquer número.
Eu não tenho como contar isso aqui, isso é imensurável, porque qualquer número pode aparecer aqui. Ou seja, ele pertence aos números reais. Mesmo que o intervalo seja finito, as possibilidades são infinitas. Então, quando isso acontece, aqui, por aquilo que parece uma seta, eu chamo essa variável aleatória de contínua. Por que contínua? Porque o número que pode acabar dando no meu experimento aleatório, ele é qualquer número do contínuo de um intervalo. Então ele é fluido, ele pode dar qualquer coisa, né? Já numa variável aleatória discreta, não pode dar qualquer coisa, tem um conjunto que tem que ser atribuído. Então, dependendo do tipo de variável aleatória, eu vou ter tipos diferentes de representação dessas variáveis, que é uma coisa que a gente vai ver mais adiante. Então, isso é uma variável aleatória. Essa ideia de poder representar um resultado de um experimento aleatório, ou seja, um elemento do meu espaço amostral, em um número. E esse número pode ser discreto, ou esse número pode ser contínuo. Agora, como é que eu trabalho com isso? Para trabalhar com isso, eu tenho que conseguir caracterizar isso. E isso é uma coisa que nós vamos ver no próximo vídeo.